Fala galera, tudo bem? Felipe Moraes aqui, sou especialista em branding, inovação. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Planejar e também trazendo, né, hoje é dia 20 de outubro, eu estou gravando esse podcast, eu estou gravando os 3 episódios hoje, aqui do Museu do Ipiranga, que é um lugar que eu adoro, é um lugar que eu venho aqui para andar, para relaxar, para pensar. Eu estou fazendo um exercício psicológico para mim, então eu vim aqui outro dia, sentei aqui na grama, não aqui do outro lado, sentei na grama e peguei um caderno e escrevi 8 páginas do que eu quero para o meu futuro. Então aqui é um lugar que eu gosto muito, é um templo para mim. E eu tô gravando aqui esses 3 episódios, eu já gravei o do Rafael Hess sobre conteúdo, vou gravar aqui do Futuro da Busca, que é uma palestra que o Diego Ivo comandou, depois eu vou gravar sobre automação. E eu vou trazer aqui alguns insights, né? Eu sempre trago aqui, sempre gosto de mostrar para vocês, tem um roteirinho aqui, alguns insights do que eu anotei dessa aula, né? Porque o Diego Ivo, toda vez que ele fala, ele dá uma aula. O Diego é um cara que eu admiro demais, ele é dono da Conversion, junto com o Lucas Ivo, que é o irmão dele. Conheço também, o Lucas é um cara sensacional, mas eu tenho uma proximidade, uma amizade, uma proximidade mais com o Diego, né? E acabo consumindo mais os conteúdos do Diego, apesar do Lucas também, assisti algumas palestras do Lucas, gostei bastante, menino super inteligente também, mas eu tenho uma afinidade maior e gosto mais dos conteúdos do Diego. E o Diego, ele fala o seguinte, ele começa a porrada dele, porque assim, a inteligência artificial vai mudar tudo, parece que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Não, galera, não vai. A internet não mudou, a televisão não mudou. Eles mudaram a forma da gente consumir, mudaram a forma da gente pensar, mas a essência do ser humano é sempre a mesma. A essência do marketing é gerar desejo, é sempre a mesma. E o Diego, ele começou com uma porrada que eu adorei. Ele falou o seguinte, o ser humano busca a resposta todos os dias. É inerente do ser humano buscar a resposta. Todo dia a gente está sendo desafiado, seja publicitário, seja advogado, médico, dentista, estudante, seja uma criança de 5 anos de idade. Ontem eu fui no shopping passear, ontem foi domingo, eu fui passear com meu sobrinho de 8 anos, e a hora que a gente chegamos no shopping, a gente entrou no shopping, tinha um carro, a Ford está lançando a Territory, aliás, maravilhosa, ela está lançando a Territory, e meu sobrinho, a hora que ele subiu assim da escada rolante, né, saiu do estacionamento, subiu na escada rolante, a hora que a gente chegou, que ele viu o carro, ele olhou pra ele e falou assim, tio, como é que põe o carro aqui dentro? Então, a todo momento, tô dando esse exemplo do João, o João tem 8 anos, então ele é um publicitário, todo mundo tá procurando, e é isso que ele fala. E o Google, ele veio como um grande oráculo há 20, 25 anos atrás, ele veio como um grande oráculo para nos trazer as respostas. A inteligência artificial, ela usa o Google para trazer as respostas. Então o Google, ele não vai morrer por causa do ChatGPT, não pensem nisso. Mas, trabalhar conteúdo, que é o que o Hess falou, que eu trouxe, e o Ivo fala muito disso, inclusive o Ivo tem uma teoria do brand growth, né, que é trazer o brand performance, mas ele traz o brand growth como algo um pouco além da performance, vale muito a pena. YouTube, Diego Ivo IVO, brand growth, tem ali 2, 3 vídeos dele falando, melhor do que eu ficar falando, porque o Diego fala isso. Galera, pesquisa, a gente não tem que ser curioso? Acabei de gravar um vídeo falando do Luiz Lara, falando da curiosidade, a gente não tem que ser curioso? Então não esperem. Publicitário que espera a resposta pronta. É tipo a criança de 6 anos, igual o meu sobrinho, quando minha irmã faz carne pra ele senta, fica olhando pra cara da minha irmã, esperando que a minha irmã corte a carne pequenininha e praticamente dê na boca dele, mas ele tem 6 anos. Um publicitário formado, que vai sentar aqui e falar assim, o Felipe não trouxe a informação completa, desculpa, você não vai sair do lugar. Então vai lá e dá uma pesquisada aqui que o Diego fala. E ele fala uma coisa super legal também, isso ele fala bastante, que marketing é diferenciação. Eu trabalhei na Nelgama, hoje infelizmente ela não existe mais, a Nelgama ela tinha um slogan que ela falou assim, quando todo mundo faz zig, eu faço zag. Galera, se você não se diferenciar, você vai ser o mais do mesmo não entra na mente das pessoas. Então você tem que estar sempre na inovação. O problema no Brasil, e eu estou fazendo esse exercício psicológico, eu acabei de escrever isso, que me irrita um pouco, que a inovação, ela está muito no discurso. Então, eu vou contar um case aqui para vocês, não vou falar nomes, mas eu estava numa agência de publicidade grande, bem grande essa agência de publicidade, eu era o gerente de planejamento dessa agência, e para quem não sabe, eu escrevi um livro sobre o metaverso, eu lancei esse livro em 2023, e eu lancei esse livro em março e eu comecei a trabalhar nessa agência em fevereiro, um mês antes.
E aí tava aquela onda de metaverso, tal. Aí um dia, num bate-papo com a diretora de marketing da empresa, ela veio falar de metaverso, aí meu chefe falou assim, você quer falar de metaverso? Aqui o maior especialista, brincando, óbvio, já era meu amigo, o cara já era meu amigo, ficou mais, né? Temos aqui o maior nome do metaverso no Brasil, tal, aquela brincadeira. E eu falei do livro, inclusive dei um livro para ela, tal, e aí ela, não, vamos entrar, a gente tem que entrar. Aí fizemos um planejamento, fomos apresentar para ela e para o time de marketing dela. Aí tinha lá o estagiário, óbvio, né? O analista, que achava que sabia de tudo, porque ele sabia fazer post no Instagram, então ele sabe de tudo. E começou a questionar, e eu dando porrada nele, dando porrada no bom sentido, tá? Porque eu venho com dados, eu venho com pesquisa. Eu não é, o meu planejamento não é achismo, é muito dado, é muita pesquisa. E aí chegou um momento que a diretora de marketing, e o meu chefe estava do meu lado, a gente estava fazendo uma reunião online, tá? Estava do meu lado. Ela pegou e mandou uma mensagem assim: cara, o Felipe tá mandando muito bem, a gente vai aprovar esse projeto. Isso que ele mandou, ela mandou. Passa uma semana, reunião com ela, eu achando que ela já ia falar pra gente executar. A gente não vai fazer o projeto porque o nosso vice-presidente de inovação, vou falar de novo, o vice-presidente de inovação, entenderam a palavra? Inovação. O vice-presidente de inovação falou pra gente não fazer esse projeto e pegar essa verba que a gente tinha destinado pro projeto e investir em Google que a gente vai ter mais resultado. Deixa eu falar de novo. Foi o vice-presidente de inovação que vetou uma inovação. Felipe, mas metaverso flopou. Hoje tem gente que fala isso de uma forma totalmente errada, porque você tem a molecada hoje ainda brincando com Roblox e Minecraft, isso é metaverso. Mas por quê? Porque as agências de publicidade não sabem fazer e vetaram. Mas eu só vou falar uma coisa para vocês. Esse cliente que a gente falou estava num segmento que no Brasil estava investindo bilhões em metaverso. E tem crescido. Só que é uma coisa que é meio fora da nossa bolha. Porque é um segmento assim muito mais forte no centro-oeste de São Paulo, do Brasil, tá? Muito forte no centro-oeste. E ali o metaverso está rolando muito forte para esse segmento. Mas aqui o vice-presidente de inovação, eu gosto de enfatizar isso, vetou. Bom, vamos lá. O que mais que ele falou? Ele falou um dado super interessante, né? As pessoas estão terceirizando suas decisões, tanto é que até o final desse ano a gente vai bater 1 bilhão de pessoas usando o ChatGPT por semana. Hoje, enquanto eu estou gravando esse podcast, o número é de 800 milhões. Tá? O SEO ele continua fundamental, que as pessoas estão sempre buscando, tá? Então é fundamental para posicionar a marca, para a decisão, para o funil de conversão. O SEO continua muito importante. A lógica do SEO, que é trabalhar a tecnologia do seu site, o link building, o conteúdo, que é o tripé do SEO, isso nunca vai mudar. Ele vai ser sempre importante e ele só está sendo potencializado, tá, pela inteligência artificial e pelas novas tecnologias, porque hoje você consegue construir consegue construir conteúdos usando inteligência artificial que estão mais amigáveis para o Google, porque ele já sabe as regras do Google, então ele já cria conteúdos mais importantes. Você pode ir ali no Google ter insights de tecnologia que possam melhorar a sua tecnologia do site, ter sites que possam construir link builds melhor, porque o ChatGPT pode, e o Gemini, seja a inteligência que você usar, pode fazer cruzamento de afinidades, de sites, de uma série de pontos que ele faz para mostrar para você os sites que podem ter um melhor link build do que o outro, mas esse tripé não muda. Agora, uma provocação que o Ivo fez, que eu gostei bastante, porque palestra boa é aquela palestra que você sai com a cabeça pegando fogo. As palestras que eu dou, eu sempre trago provocações para que as pessoas saiam com a cabeça pegando fogo. E o Ivo ele faz uma provocação que é o seguinte: a questão hoje não é o SEO, a rede social, o ChatGPT. A questão hoje é como as pessoas estão encontrando as marcas. Quais os canais que elas estão encontrando as marcas? E aí eu remeto vocês a assistir a palestra, o podcast que eu falei da palestra do RES. Essa palestra do RES não está disponível, a SPM não filmou, não gravou, né? Filmar é quem faz filme. Ela não gravou, então ela não tem o que disponibilizar, por isso que eu trouxe esses insights para vocês e vale a pena vocês procurarem aí no Pode Planejar. O meu YouTube é @FelipeMoraes2309, tem lá um canal dedicado só ao Pode Planejar, tem ali eu falando sobre IA e marketing de conteúdo, onde o resto fala muito sobre quais os canais que a gente vai trabalhar e como que eu tenho que trabalhar. Então hoje ele fala sobre a mudança do funil de conversão, que o Ivo trouxe essa provocação também da mudança do funil de conversão, mas o Ivo faz essa provocação. Onde que as pessoas vão achar suas marcas? E aí eu complemento com o que o resto trouxe as pessoas têm que achar a sua marca, só que hoje a mídia está mais fragmentada,
Eu gravei agora há pouco também falando, que não era da palestra da SPM, é uma entrevista que o Luiz Lara, o fundador da Liu Lara, trouxe sobre hoje a mídia mais fragmentada, mais multiplataforma. Então eu trago esses 3 elementos para vocês entenderem que a mídia está mais fragmentada e como as pessoas estão achando as marcas. Essa é a grande provocação. Onde você está achando a marca? Para agora, olha para você. Pega um item do que você tá, seu relógio, sua pulseira, seu correntinha, seu óculos, sua camiseta, sua jaqueta, sua calça, sua cueca, sua calcinha, seu sutiã, sua meia, seu tênis, seu chinelo. Pegue um desses itens e pensa qual foi a jornada de compra que você fez, como é que você achou ela. Porque o consumidor é assim, tá? É isso que a gente tem que provocar. Então, a gente tem que fazer mais conteúdo em mais formatos, em mais plataformas. Vou falar aqui o que o Hess falou nos bastidores. Não, minto, o Hess falou isso na palestra, depois nos bastidores ele falou. Tá muito difícil ser publicitário hoje. Tá muito difícil você trabalhar com marcas hoje, porque o desafio tá cada vez maior, e eu vou falar, daqui 5 anos vai estar pior, porque não estava assim há 5 anos atrás. E já estava ruim, porque já tinha muita fragmentação, já tinha muita economia da atenção, né, que todo mundo fala. Então hoje é muito importante a gente ter isso. É trabalhar os conteúdos diversos em diversos canais que ajudam. Mas, o que ele fala? E aí ele tem essa teoria do brand growth, que vai muito do brand performance. Branding, gaste mais esforços aqui. As pessoas compram do que confiam. A Coca-Cola sempre vai ser uma referência em qualquer lugar do mundo. O McDonald's sempre vai ser uma referência em qualquer lugar do mundo. As pessoas vão pagar 300 mil reais numa Mercedes porque a Mercedes é um carro de qualidade. As pessoas, sim, elas entram no Shopping Iguatemi, elas vão até a loja da Montblanc, elas compram uma caneta de 50 mil reais da Montblanc, porque é uma caneta da Montblanc. Então as marcas compram o que elas confiam. Não adianta ficar só na performance e no influenciador. Não adianta só pegar uma estratégia, vamos fazer SEO. Legal, pessoal, é fazer o SEO, é fazer influenciador, é fazer a performance, é fazer a rede social, é fazer e-mail marketing, fazer o programa de fidelidade, é fazer a propaganda na rádio, na TV, o anúncio na revista, o anúncio no jornal. Tem uma demanda, olha que legal. Através de inteligência artificial, a editora Abril, ou não sei se é a editora Abril, enfim, eles entenderam uma demanda para a revista Capricho voltar para o impresso. Olha que interessante isso. Eu vou fazer eu li muito por cima, não posso falar dados, mas saiu recentemente uma matéria no Mundo do Marketing dizendo que o Boticário usou inteligência artificial para lançar um produto. Eu vou pegar essa matéria, eu vou fazer um podcast, mas eu não li a matéria, ainda não tive tempo de ler a matéria, porque eu peguei hoje ela. Então eu deixei ela separadinha, provavelmente no final de semana, que eu reservo meus sábados de manhã para fazer os roteiros do podcast. Eu já tenho 8 roteiros prontos, então eu estou um pouco mais tranquilo para fazer os roteiros para gravar. Então eu vou entender um pouco melhor. Mas olha isso, a inteligência artificial está ajudando para isso. Só que assim, é o Boticário. Olha o quanto que o Boticário trabalha a sua marca. É isso que é o recado que o CEO de uma das maiores agências do Brasil de SEO, quiçá da América Latina, trouxe para a gente. O marketing ele está migrando para entender comportamentos e conteúdo. Ele vai posicionar as marcas no digital. Essa é outra provocação. Ah, Felipe, mas isso aí já acontece. Será? Será? Vai numa agência de publicidade ver se é isso que acontece. Entra numa agência. Eu não vou falar nomes aqui, porque, né, não estou autorizado, mas eu tenho um querido amigo que era vice-presidente de dados de uma das maiores agências do país e saiu. E quando ele saiu, ele me ligou. Felipão, precisamos conversar, sair da agência. Cara, como assim você saiu da agência, mano? Você estava num cargo gigante, ganhando 3 dígitos de salário. Felipão, eu não aguentava mais entrar numa reunião com o dashboard, com dados, e ouvir, que legal, pessoal, qual vai ser a estratégia de conteúdo do Instagram dessa marca? E aí o meu trabalho falar em 5 minutos, o trabalho do criativo falar em 20 minutos e ouvir um monte de besteira. E eu sei o que ele está falando, porque eu vivi isso também. Em agência, de chegar na agência e falar assim, bom, vamos apresentar a campanha para o cliente. Felipe, você tem 10 minutos para apresentar a estratégia. E o criativo tem 1 hora. Aí o criativo fazia dança, levantava a camiseta, ia de chinelo apresentar, fazia stand-up com outro criativo. A gente ficava com vergonha, o cliente não aguentava aquilo. Mas, nossa, eles são os criativos, eles podem. E um monte de besteira. Nossa, campanha ridícula, ridícula. Bom,
Sem falar, né, o ano passado, quando eu saí de uma agência, porque eu não aguentei isso, que os caras fizeram uma campanha funerária onde o mote era alegria. Isso são as agências hoje. Então vê se isso que você está falando, de comportamento, conteúdo posicional, vê se isso está acontecendo em agência. Pessoal, eu dei 3 exemplos de 3 agências gigantes. Eu não estou falando de agência de esquina. Não estou falando de agência com 4 funcionários. Eu estou falando com agência com 300 funcionários, com 500 funcionários. Agência que fatura bilhão. Não estou falando de agência pequena. Eu estou falando de agência que fatura bilhão. Tá? Isso eu estou te falando coisas que aconteceram há 6 meses atrás. Não é coisa de hoje. Bom, como é que você vai posicionar a marca? Existem várias formas. E eu acho que hoje a gente tem 2 grandes referências que quiçá um dia eu ouço alguém falando isso de mim. Espero. Eu já ouvi algumas pessoas falando que eu sou uma referência, mas não nesse nível. A gente hoje tem a Troiano e a Ana Couto como referências de brand. A Future Brand também é muito boa, tá? A gente tem 3. A Future Brand é muito boa. E você tem a Future aqui. Mas se você quer saber um pouco mais, joga no Google metodologia 5Ps de branding. Tem vários conteúdos que eu já produzi. Eu escrevi um livro sobre isso. Também chama Planejamento de Marcas no Ambiente Digital. Você vai lá. Ah, Felipe, você está vendendo? Não, não estou vendendo. Eu estou falando o seguinte. Publicitário tem que ser curioso. Se você quer saber um pouco mais sobre posicionar a marca, como aqui o Diego falou, vai pesquisar. Tá? Marcas estão buscando se reposicionar diante do novo mundo. O que eu mais recebo hoje na consultoria... a gente está em outubro. Eu já fiz na consultoria 9 projetos. 9. Dos 9 projetos que eu fiz na consultoria, 7 foram de reposicionamento de marca. 2 foram de planejamento de comunicação. 7 foram de reposicionamento de marca. Fica com esse número aí para você entender a importância de você reposicionar a sua marca e como que a sua marca é extremamente importante para você ser achado. A inteligência artificial não vai matar o Google.